Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e simbólicas da Bíblia, a cura do cego de nascença, no capítulo 9 do Evangelho de João. É uma história que não apenas devolveu a visão a um homem, mas que também revelou a cegueira espiritual de muitos ao seu redor. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. Um homem que nunca viu a luz do sol, o rosto da sua mãe, as cores do mundo. Ele vivia nas sombras desde o nascimento, acostumado a ouvir os sons da vida, o barulho das moedas caindo em sua vasilha enquanto pedia esmolas. A vida dele era uma rotina de escuridão. Até que num dia que parecia igual a todos os outros, algo extraordinário aconteceu. Jesus passou por ali. Os discípulos, sempre curiosos, perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? E Jesus, com uma sabedoria que quebra todas as nossas lógicas, respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestem nele. Que resposta poderosa! Jesus estava nos ensinando que muitas vezes as dificuldades que enfrentamos não são um castigo, mas uma oportunidade para que a glória de Deus se revele de uma forma que ninguém espera. Então, Jesus fez algo inusitado. Ele cuspiu no chão, misturou com a terra, formando um lodo, e aplicou nos olhos do homem cego. E deu uma ordem simples, mas que exigia uma fé imensa. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Pense nisso. O homem, ainda cego, precisava acreditar e obedecer. Cada passo que ele deu em direção ao tanque foi um ato de fé pura. E quando ele se lavou, o milagre aconteceu. A escuridão se dissipou. Pela primeira vez, ele viu a luz, o céu, os rostos das pessoas. O impossível tinha se tornado real, bem diante dos olhos de todos. Mas em vez de celebração, o milagre gerou controvérsia. Os fariseus, os líderes religiosos da época, ficaram revoltados. Por quê? Porque o milagre foi feito em um sábado, o dia de descanso. Para eles, a tradição e as regras eram mais importantes do que a transformação de uma vida. Eles levaram o homem que foi curado para um interrogatório, pressionaram seus pais, tentaram de todas as formas negar o que era evidente. Eles perguntavam insistentemente: quem te curou? E a resposta do homem era simples e direta. Um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e me mandou lavar. Eu fui, me lavei e agora eu vejo. Os fariseus, cheios de orgulho, argumentavam que Jesus não podia ser de Deus, porque não guardava o sábado. Mas o ex-cego, agora com uma visão clara não só física, mas espiritual, deu a resposta definitiva. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que testemunho! Essas palavras ecoaram como um trovão contra a hipocrisia religiosa, mostrando que uma experiência real com Deus é mais poderosa do que qualquer argumento teológico vazio. Enfurecidos com a sua firmeza, os líderes religiosos o expulsaram da sinagoga. Mas foi exatamente ali, do lado de fora, rejeitado pelos homens, que ele teve o seu encontro mais importante com Jesus, o encontro da salvação. Cristo se aproximou dele e perguntou: Você crê no Filho de Deus? E o homem, com o coração aberto, respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus revelou: Você já o viu. É ele quem está falando com você. Naquele momento, o homem não só enxergou com os olhos do corpo, mas também com os olhos da alma. Ele se prostrou e adorou a Jesus. Esse é o verdadeiro milagre. Não apenas ver o mundo, mas reconhecer o Criador do mundo. Essa história, meus irmãos, é um espelho para as nossas vidas. Quantas vezes estamos cercados pela luz da verdade de Cristo, mas continuamos vivendo em escuridão espiritual? Quantas vezes deixamos o orgulho, as tradições ou a opinião dos outros nos cegarem para a ação de Deus?
Aquele homem cego de nascença representa cada um de nós antes de conhecermos Jesus. Vivíamos tateando no escuro, sem rumo, até que a palavra de Deus nos alcançou e abriu os nossos olhos. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. Ele tem o poder de abrir os olhos daqueles que a sociedade despreza, de dar visão aos que foram cegados pelo pecado e de revelar a sua glória nas situações mais improváveis. Se hoje você se sente em meio à escuridão, se você não entende o porquê das suas dores, das perdas ou dos dias difíceis, saiba que o mesmo Jesus que curou aquele homem está pronto para tocar a sua vida também. Lembre-se que cada detalhe pode estar sendo usado por Deus para manifestar algo muito maior. O milagre só acontece quando há obediência. O cego só enxergou porque creu e foi até o tanque, mesmo sem ver o caminho. Às vezes, o que nos falta não é o poder de Deus, mas a fé para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar a estrada inteira. O milagre do cego de nascença nos mostra que Jesus não apenas cura, ele transforma. Ele não apenas abre os olhos, ele muda destinos. Ele nos chama para sair das trevas e viver na sua maravilhosa luz. E essa luz, muitas vezes, incomoda aqueles que preferem continuar no engano e na escuridão. Por isso, assim como aquele homem, precisamos ter a coragem de testemunhar e declarar: eu era cego e agora vejo. Essa é a marca de todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que essa história inspire a sua fé. Que você nunca duvide que Deus pode transformar o impossível em realidade, mesmo quando tudo ao seu redor parece escuro. Ele ainda realiza milagres, e talvez o maior deles seja abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos a sua presença em cada detalhe da nossa vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, por favor, inscreva-se aqui no canal Salmo Cristão 7. Deixe o seu comentário contando o que Deus já fez por você e compartilhe essa palavra de esperança com alguém que precisa ouvi-la. Que o Senhor Jesus abra os seus olhos para ver a glória dele em cada novo dia. Amém.